Fala, meu amigo, seja muito bem-vindo ao terceiro e último vídeo da Masterclass Oracle SQL do Zero. Eu sou o Guilherme Brito, sou Oracle Certified Master e fundador da DBA-OCM, e nessa semana nós vamos te mostrar como que você pode dominar a linguagem SQL no Oracle Database, que é o banco de dados número 1 do mundo, e ser um profissional disputado no mercado de tecnologia. E nessa semana nós vamos executar juntos um projeto real da linguagem SQL saindo do zero, mesmo para você que não tem nenhuma experiência com a linguagem SQL, você vai sair daqui sabendo executar na prática o que as empresas precisam. Hoje, na área de tecnologia, diversas carreiras precisam desse conhecimento em SQL, como o programador, o analista de sistemas, analista de dados, cientista de dados, engenheiro de dados, DBA e entre outros, né? E quem não tem o conhecimento na linguagem SQL dificilmente vai conseguir a sua primeira vaga, aquela oportunidade tão sonhada na área de tecnologia, dificilmente vai conseguir evoluir na sua carreira dentro da área de tecnologia. E nesse terceiro vídeo, nós vamos te mostrar como que você pode selecionar dados de duas ou mais tabelas e o projeto final da linguagem SQL na prática. Mas antes de entrar no conteúdo, eu preciso agradecer a todas as mensagens que eu recebi sobre o primeiro e o segundo vídeo. Eu li cada mensagem e tentei responder ao máximo que eu pude. E se eu ainda não respondi o seu, deixa mais um comentário aqui abaixo desse vídeo que eu vou tentar responder a todos. Mas o bacana é ver essa grande comunidade de pessoas nascendo aqui na Masterclass Oracle SQL, e a sua participação e sua interatividade é o que nos faz continuar esse trabalho. E é o seguinte, em algum lugar aqui dessa página tem um link para o primeiro e o segundo episódio. Se você ainda não viu, clica lá e assiste agora, porque nesses dois primeiros vídeos nós falamos sobre conceitos fundamentais que serão aplicados aqui nesse terceiro vídeo, e assim como uma série, se você pular um episódio, não vai conseguir entender 100% como você pode se tornar um expert em SQL e ser um profissional disputado no mercado de tecnologia. Agora, esse vídeo é sobre os seus próximos passos e o seu progresso. E o seu progresso só vai acontecer através de uma palavra simples, e essa palavra é ação. Agora é o seguinte, você só vai agir se você tiver uma rota clara onde você está agora para onde você quer chegar. E nesse vídeo, nós vamos avançar com você nesse planejamento para dominar a linguagem SQL. Nós vamos fazer isso através de um PDF que você pode fazer o download clicando aqui no botão abaixo dessa página. E nesse PDF você vai ter exatamente os passos necessários para planejar sua certificação em SQL com eficiência, de uma forma que vai acelerar os seus resultados. Então, baixe agora esse PDF para você ter como referência durante essa aula. Eu tenho dois avisos importantes. O primeiro é que pode parecer muito intenso, então não fique intimidado. Pequenos passos na direção certa, progresso ao invés de perfeição. E você não precisa saber cada detalhe desse PDF, mas você precisa saber os detalhes certos que vão te trazer os maiores resultados. E o segundo é que nós não vamos ter tempo de percorrer todos os detalhes que caem na prova de certificação de SQL. Se a gente fizesse isso, a gente não ia sair daqui hoje. E o tempo está curto e já já nós vamos começar a nova turma do Bootcamp Oracle SQL. Então, vamos lá para o que interessa. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos para a terceira aula dessa Masterclass. E na aula de hoje nós vamos estar falando sobre a questão de junções e também vamos fazer o nosso projeto final. Antes disso, porém, nós vamos iniciar com nossa resolução dos exercícios que ficaram pendentes da aula passada. Iniciando aqui a resolução, então vamos iniciar pela parte 1, que é agrupando dados e utilizando a tabela livros do material de apoio. Então a questão 1 pede para que nós façamos uma query que responda a questão: qual é o número total de livros disponíveis na tabela? Então aqui para eu realizar essa contagem dos nossos livros, eu utilizo a função de agregação count from livros, tá? Executando isso, eu vou ter aqui um total de livros de 20. O ideal é sempre colocar esse alias aqui de coluna para que essa saída fique mais formatada. Questão 2. Quantos livros existem de cada gênero? Então aqui, quando a gente fala de cada gênero, você precisa realizar uma contagem por gênero. Então você faz um agrupamento por gênero, você traz esse gênero no seu select e faz um count, que é uma função de agregação, que quando passar do grupo ele vai fazer essa contagem por grupos. Eu passei esse alias de quantidade para ela. Então vamos verificar aqui que a saída será gênero. Então tem o clássico, não ficção, fantasia, ficção e a quantidade. Eu poderia ordenar essa saída também, por exemplo, pelo número de quantidade. Então, order by 2. Quando eu executo essa query, agora eu tenho uma query ascendente. Posso também fazer essa ordenação de maneira descendente. E aí 8 seria o nosso número inicial. 3. Quem é o autor com maior quantidade de livros? Retorne apenas a linha que mostra o autor com mais livros e a quantidade.
Então aqui nós precisamos também fazer uma contagem por autores, só que nós precisamos retornar apenas a linha com o autor que tem mais livros. Então como é que eu faria isso? Eu vou selecionar o autor, eu vou fazer um count também da minha tabela livros, vou agrupar pelo autor, só que eu vou ter uma ordenação pelo count, né, que é a minha segunda coluna. Eu posso colocar aqui também um 2 sem problema, tá? E depois eu farei um fetch first, um rows only. Então apenas uma linha vai ser retornada. Como a ordenação ocorreu, ele colocou o autor com mais livros primeiro, e aí ele vai retornar apenas essa linha. Então, executando isso aqui, a quantidade é 3. Número 4, qual é a soma total dos preços de livros por gênero? Então, notem um padrão, né? Sempre que eu falo para fazer aqui por gênero, de cada gênero, né, por autor, eu preciso utilizar group by. Então, aqui também segue esse padrão. Por exemplo, eu quero selecionar o gênero e a soma dos preços dos livros, da minha tabela livros, agrupados por gênero. Então, eu vou ter essa somatória para cada gênero. Aqui da mesma forma, eu posso adicionar, por exemplo, um order by 2 dest, para eu saber o gênero onde a somatória desses preços é a maior, né? Então, eu faço uma ordenação para que eu dê mais sentido a esses dados. E número 5, ele pergunta se existem autores cujo preço médio dos livros é superior a 10. Então, aqui é também um agrupamento, só que aqui nós temos também a filtragem de dados, né? Então, nós temos aqui o select autor, a média do preço, que seria o preço médio desses livros do autor, da tabela livros, vou agrupar por autor, e agora eu faço o filtro, né? Having a média do preço maior que 10. Então, executando isso, eu vou verificar que existem esses autores aqui. Também posso colocar uma cláusula order by aqui para ordenar essa saída. Na parte 2 de Insert, Update e Delete, nós vamos estar utilizando a tabela funcionários. Então aqui nós vamos atualizar inicialmente o salário do funcionário com ID igual a 15 para 15 mil. Então aqui nós falamos de atualização, nós já lembramos do nosso update. Então nós vamos fazer aqui primeiro uma seleção, né? Eu falei isso já na aula passada. Primeiro você faz uma seleção com o where que você vai utilizar, verifica se é esse mesmo o registro e depois você faz aqui o update. Então, nós vamos atualizar a tabela funcionários e vamos dar um set no campo salário igual a 15 mil, onde o nosso ID é igual a 15. Então, executando isso aqui e depois realizando nova consulta, eu posso verificar que esse salário foi atualizado. Número 2, delete da tabela funcionários o registro onde o nome é Kleber Oliveira. Então aqui, da mesma forma, eu vou primeiro fazer um select da tabela funcionários, onde nome igual a Kleber Oliveira. Vou verificar esse registro, tenho aqui, e agora eu quero fazer a deleção desse registro. Delete from tabela, onde o filtro. Então vamos executar aqui, uma linha excluída, e aqui a seleção já não nos traz mais dados. Número 3, atualize o cargo dos funcionários para gerente, onde o salário é maior que 10 mil. Então, aqui novamente, né, vamos fazer uma seleção da tabela funcionários, onde salário é maior que 10 mil, e depois vamos fazer aqui o update desses funcionários, colocando o cargo deles igual a gerente, onde o salário é maior que 10 mil. Então, nesse caso, nós temos esses registros aqui sendo retornados, né? Temos 9 linhas extraídas, e aqui eu vou fazer a atualização dessa tabela. Então, 9 linhas foram atualizadas, e aqui, reexecutando a query, nós temos esse resultado. Então, todos eles tiveram seu cargo atualizado para gerente. Número 4, atualize o cargo da funcionária Joana Albuquerque para desenvolvedor e seu salário para 12 mil. Então, aqui nós temos aquele cenário de update onde nós vamos atualizar mais campos. Então, inicialmente, vamos verificar aqui Joana Albuquerque. Hoje ela na lista, seu salário de 7.100. Nós vamos dar aqui um update funcionários, setando o cargo para desenvolvedor e seu salário para 12 mil, onde o nome é Joana Albuquerque. Então, executando, apenas uma linha foi atualizada e verificamos aqui que ela já assumiu o novo cargo e também o novo salário. E a número 5, que é um pouquinho mais difícil, é a duplicação de registros de funcionários que têm salário maior
que é 11.000, em novos registros com o salário aumentado em 10%. Então, aqui como é que eu faria isso? Inicialmente, vamos verificar esses funcionários que têm aqui o salário maior que 11.000. Nós temos esses aqui, né? E agora eu vou fazer um insert into com select. Então, eu vou fazer aqui insert into funcionários, vou passar aqui o ID, o nome, o cargo, o salário e departamento ID. Nesse caso, eu estou fazendo um select de ID mais 20, porque nessa tabela eu não posso inserir valores duplicados nessa coluna. Então, eu já coloco mais 20, porque 20 é o número máximo do último ID dessa tabela funcionários. Então, eu faço um ID mais 20, o nome e o cargo permanecem iguais, o departamento ID também, só que eu quero aumentar o salário em 10%, então eu faço salário vezes 1,10, que isso daqui é análogo a dizer que teve um aumento de 10% da tabela funcionários, onde o salário foi maior que 11.000. Então, eu posso selecionar só isso e executar só esse select. Ele vai me trazer esse valor aqui. Quando eu comparo com esse valor aqui, nós podemos fazer essa comparação. Então, os salários de 12.000 passam para 13.200. Aqui nós temos o de 11.500 vai passar para 12.650 e assim por diante. Todos sofreram um ajuste de 10%. Então, eu executando esse meu insert, ele vai atualizar aqui 8 linhas, vai inserir 8 linhas na minha tabela. E quando eu faço essa seleção, agora nós temos mais retornos, né? Porque agora foram inseridos esses valores com os salários aumentados em 10%. E aqui a parte 3, nós vamos utilizar a nossa tabela de reservas para as execuções, tá? Então, no início, a nossa questão 1 pede para listar todas as reservas feitas para o mês de janeiro. Então aqui existem várias formas de você fazer isso, tá? Uma delas é utilizando aqui o extract. Então o extract ele vai extrair nesse caso o mês da data de reserva e essa condição, quando retornar igual a 1, que é o mês de janeiro, vai retornar essas reservas. Eu posso fazer essa execução aqui, ele vai me retornar todas as reservas que foram feitas em mês de janeiro. E aqui nós não filtramos por ano, e não era também o intuito aqui filtrar por ano. Então, ele vai me trazer as datas de reserva com o mês 1. Número 2, encontre reservas feitas com mais de um ano de antecedência. E o que quer dizer essa questão de um ano de antecedência, né? A reserva feita com um ano de antecedência. Quer dizer que a data da reserva até a data da entrada, você terá um ano de diferença entre essas datas, tá? Então, o que eu vou buscar aqui, a minha filtragem será pela data de entrada menos a data de reserva, precisa ser maior que 365 dias, que representa aqui um ano. Então, eu vou fazer essa consulta, vou trazer aqui o nome do cliente, a data da reserva, da entrada e também esses dias de antecedência. Então, fiz aqui data de entrada menos data de reserva, as dias de antecedência. Então, esse é meu alias. Executando aqui, ele vai me trazer de fato apenas essas situações, onde o cliente fez a reserva com mais de 365 dias de antecedência. 3. A hóspede Ana Ivanova deseja alterar a data de entrada do hotel para o dia seguinte à data original, mas mantendo o número de noites. Faça a atualização da data de entrada conforme solicitado e da data da saída. Então vamos analisar aqui, né? Quando eu faço um select from reservas, eu tenho aqui o nome, a data da reserva, entrada e saída, um preço por noite e o número de noites de estadia. Então, olhando para esse primeiro cenário aqui, nós temos a data de entrada como sendo dia 1º de fevereiro de 2021 e a saída foi 4 de fevereiro. Então, houve aqui um número, né, acrescentado pelo número de noites de estadia. Então, inicialmente, eu tenho uma consulta para buscar o ID da reserva dessa Ana Ivanova, tá? Poderia já fazer direto aqui embaixo, mas a gente vai fazer essa atualização pelo ID. Na sequência, eu posso fazer aqui um asterisco, um select asterisco, para verificar todos os dados dessa reserva. Então, por exemplo, a data da reserva foi esse dia e a data da entrada esse dia. E aqui no nosso update, o que a questão nos pede é que nós façamos com que a data da entrada seja postergada em um dia. Então, a data de entrada será atualizado para a data de entrada mais um e a data de saída também.
Então, data de saída igual data de saída mais 1, onde o ID reserva igual a 35. Então, posso fazer essa atualização aqui, que ele fará essa atualização na tabela. Verificando aqui agora, a entrada será no dia 20 e a saída no dia 26. E aqui, como uma forma de resolução alternativa, nós poderíamos estar utilizando o subquery para não precisar fazer todos esses passos anteriores aqui. Então, eu faço basicamente o mesmo update, porém eu faço o where ID de reserva igual. Então, eu vou fazer a seleção do ID da reserva, da tabela reservas, onde o nome de cliente seja Ana Ivanova. Então, eu consigo fazer a mesma atualização aqui utilizando essa subquery. Número 4, liste o valor total recebido das diárias por mês por ano. Considere que o pagamento da diária ocorre no momento da reserva. Então a gente vai pegar o mês e o ano da reserva, da data reserva, e vai listar o valor total recebido de diárias. Então é um somatório. Então aqui a query do nosso 4 seria o seguinte, né? Então, com o extract, né, eu faria aqui a extração do mês da data de reserva, também extrairia aqui o ano dessa data de reserva e faria a somatória dessas diárias, né? Então, como é que eu sei as diárias? Vamos pegar aqui a estrutura dessa nossa tabela reservas. Eu tenho aqui o preço por noite e o noite de estadia. Então, eu preciso fazer o preço por noite vezes o noites por estadia para saber quanto que aquela reserva de fato gera de faturamento para o meu hotel, né? Então, eu vou fazer aqui uma somatória de preço por noite vezes noites estadia como o valor recebido da minha tabela de reservas, e aqui eu vou fazer um group by por essas duas primeiras colunas. Então eu preciso repetir aqui essa função que eu utilizei. Aqui no group by eu não posso estar utilizando alias. E depois aqui o extract year from data, que é esse aqui. Então ele vai fazer um agrupamento agora por duas colunas. Eu quero fazer uma ordenação pelo 3 de maneira decrescente, para eu saber quais foram aqui os maiores períodos de faturamento. Então, fazendo essa execução, esse aqui é minha query retornada. Poderia também fazer essa ordenação dessas colunas para que eu tivesse aqui por ano e por mês. Então, eu faria aqui 2 desk, vírgula 1 desk. Tá? Isso aqui eu ordenaria primeiro pelo ano, que é o que eu estou buscando aqui na segunda coluna, e depois pelo mês de maneira decrescente. Então, fazendo dessa forma a query, agora eu tenho aqui esse tipo de ordenação primeiro pelo ano, e o que for igual, ele vai ordenar aqui pelo mês de maneira decrescente. Outra forma de fazer seria fazendo através do trunc. Então, eu faço um truncate aqui. Então, eu faço um trunc da data de reserva através do mês. Ele vai buscar ali o primeiro dia do mês, colocar aqui mês, ano, e faço a mesma somatória. Só que aqui eu faço um agrupamento de uma coluna só, que é a data de reserva. Então, fazendo essa seleção, eu tenho o resultado sendo retornado dessa forma aqui. E por fim, a última questão: quais são os tipos de quartos mais utilizados em cada ano, tá? Então aqui nós podemos ver novamente essa estrutura, né? Nós temos aqui um tipo de quarto. Eu quero saber qual que é o mais utilizado. Então eu vou selecionar esse tipo de quarto, vou fazer aqui a extração de ano para que eu tenha essa informação de ano também. E vou fazer aqui a somatória de noites de estadia, que foram ali a quantidade de noites que aquele quarto foi utilizado, agrupados aqui por ano. Então, eu vou fazer um group by tipo quarto e extract year from data entrada, que no caso aqui é de fato quando esse quarto foi utilizado e não quando ele foi reservado. Eu vou fazer aqui uma ordenação por ano e depois aqui pelas noites reservadas. Notem que aqui no order by eu posso utilizar o alias para fazer essa ordenação. Então, selecionando aqui, eu tenho essa saída. Então, 2023, quarto standard 55, o duplo 39, deluxe 37, assim por diante. Depois 2022, depois 2021. Porque a ordenação eu fiz primeiro por ano e depois aqui pelas noites de reserva. Então, por isso que tá primeiro aqui por ano, ele faz um decremental aqui, depois em 2022 pega o maior e vai descendo e assim sucessivamente. Espero que você tenha conseguido realizar todos esses exercícios e agora a gente vai passar para a parte de conteúdo, tá?
Então aqui nós vamos começar a entender como que nós fazemos a seleção de dados de duas ou mais tabelas, tá? Então, como definição, um join ou junção, ele vai combinar linhas de duas ou mais tabelas ou views, e é essa ferramenta que nós utilizamos para fazer essa seleção de múltiplas tabelas. O Oracle vai executar essa junção sempre que várias tabelas aparecem na cláusula from da consulta, ou também caso você utilize ali a cláusula join. A consulta pode selecionar qualquer coluna de qualquer uma dessas tabelas, e se duas dessas tabelas tiverem o nome de coluna em comum, nós devemos adicionar o nome ou o apelido da tabela antes do nome dessa coluna para evitar alguma ambiguidade que possa ocorrer nesse sentido. E quando a gente fala de banco Oracle, ele trabalha com duas sintaxes de join. A sintaxe Oracle e depois da versão 9i do banco, passou-se a utilizar também a sintaxe ANSI. Recomenda-se o uso desse padrão ANSI porque ela separa de uma maneira mais clara essas cláusulas de join, a condição de junção e os filtros que você aplica na consulta. Isso vai ficar bem claro quando a gente iniciar as práticas, tá? Porém, você precisa entender essa sintaxe Oracle, porque muitas situações onde você vai pegar uma aplicação que é legada, que é bem antiga, você vai ver essa sintaxe Oracle. Então, você precisa entender o que está acontecendo ali. Para essa aula, eu estarei utilizando aqui o esquema HR, tá? Então, venho aqui em outros usuários, HR, ele tem aqui as tabelas, e eu vou estar utilizando a tabela empregados, a tabela jobs e a tabela departments. E enquanto eu for fazendo os joins, eu vou mostrando para vocês as colunas que estão envolvendo esses joins. Caso você não tenha o seu banco instalado, você também pode estar utilizando aqui o LiveSQL. Ele também tem essa parte aqui de esquema. Ele tem aqui esse esquema Human Resources. E aqui você também tem essas mesmas tabelas, Departments, Employees e Jobs. Então, caso você não tenha feito a instalação ali no seu ambiente, você pode estar utilizando o LiveSQL sem maiores problemas. Outra definição que eu quero trazer aqui é a de condição de junção, que a maioria dos joins contém pelo menos uma condição de junção, que é como ele vai tratar essa junção entre uma linha de uma tabela com a linha de outra tabela. Ela vai fazer a comparação entre duas colunas, basicamente, e para executar o join, o Oracle vai combinar esses pares de linhas de acordo com essa condição de junção, quando ela for avaliada como verdadeira. As colunas nessas condições de junção também não precisam aparecer na lista de seleção. Então, a gente vai ver isso aqui na prática. E para executar um join de três ou mais tabelas, o Oracle primeiro vai unir as duas primeiras e depois, com o resultado dessa, vai fazer a união com a terceira e assim sucessivamente. E o primeiro tipo de join que nós vamos falar aqui é o inner join, também algumas vezes chamado de join simples, né? O join também pode ser chamado de junção, e vai retornar apenas as linhas que satisfaçam aquela condição de junção. Então, dentro desse inner join, nós temos dois tipos, o equijoin e o non-equijoin. O equijoin é um join contendo um operador de igualdade na condição de join. Então, a sintaxe ANSI para um equijoin é a seguinte: você faz aqui a seleção das colunas, from, e você vai passar aqui a primeira tabela, join a segunda tabela. E depois, na cláusula on, você vai passar a condição de junção. Eu vou mostrar isso logo logo na prática, e isso vai ficar mais simples. E na sintaxe Oracle, a diferença é que ao invés desse join, você vai colocar aqui from, vai colocar as duas tabelas separadas por vírgula, e essa condição de junção que ficaria na cláusula on, na sintaxe Oracle, fica na cláusula where. Então, isso aqui é um pequeno problema de legibilidade de código, porque você não tem uma separação entre as condições de filtragem da query e a condição de junção do join. Então, isso aqui acaba trazendo alguns problemas em queries mais avançadas. E aqui nós temos também o non-equijoin, que vai utilizar, ao invés do operador de igualdade na condição de junção, outros operadores, como maior, menor, between ou diferente. Esses joins são usados em situações onde você quer relacionar dados que não são exatamente iguais, mas que se enquadram em determinados limites ou condições. Então, aqui é um exemplo, né? Então, faço a seleção dos dados, from tabela 1, join tabela 2,
e depois passo aqui a cláusula 1 fazendo essa comparação. Então, digamos que eu queira que salário fique entre o salário mínimo e o salário máximo aqui da minha tabela Jobs. Posso fazer isso. E também posso fazer na sintaxe Oracle da mesma forma, só que aqui eu faço a separação por vírgula das tabelas na cláusula from e a condição de junção vai ficar na cláusula where. Então vamos executar algumas queries agora no nosso ambiente. Então, inicialmente, vamos fazer aqui um inner join do tipo equijoin, que vai estar utilizando uma condição de igualdade, e eu vou estar fazendo a junção das tabelas hr employees e hr jobs. hr employees e hr jobs, elas possuem uma coluna comum chamada job ID. Vamos ver isso aqui. Então, tem a employees, ela tem aqui essa coluna job ID, e eu tenho também aqui na minha tabela jobs o job ID. Então, eu posso fazer seleções aqui, por exemplo, da minha tabela HR Employees e da minha HR Jobs. Então, na primeira consulta, eu posso verificar que esse Job ID, ele tem aqui uma string, e aqui dentro de Jobs, essa string representa aqui um título de trabalho, uma função dentro da empresa. Então, por exemplo, pegando esse registro do Steven, né? Ele tem aqui Press, AD Press. Quando nós olhamos para AD Press, isso significa presidente. Então, digamos que eu queira retornar aqui o nome do meu funcionário e o nome da sua função. Como é que eu faria isso? Então, seriam esses cenários aqui. Eu vou fazer aqui a seleção dessas colunas que eu quero retirar. Eu vou fazer a junção da tabela Employees e da Jobs. E como é que ele vai saber quais linhas que ele vai fazer a junção? Através de qual condição será? Então, onde Job ID da tabela Employees será igual ao Job ID da tabela Jobs. Só que aqui essa sintaxe fica um pouco suja, digamos, porque eu estou repetindo sempre o nome da tabela. Então eu posso fazer o seguinte, dar apelidos para ela. Então, hr_employees vou chamar de E e hr_jobs vou chamar de J. Então eu faço e.jobid e j.jobid. Então, executando isso aqui, ele vai me trazer exatamente isso: o nome do funcionário e qual a sua função. Para ficar mais claro o que acontece aqui por trás dos panos do join, você pode colocar um asterisco e fazer essa lição de todas as colunas retornadas. E quando eu rodo essa consulta, o que eu posso ver é que todas as colunas da minha tabela de empregados foram trazidas e também todas as minhas colunas da minha tabela jobs. Então, olhando aqui para funcionários, eu tenho até Department ID, foi tudo trazido, então está aqui. E quando eu olho para as de Job ID, elas também foram todas trazidas, né? Eu tenho aqui, por exemplo, esses valores sendo mostrados. Min Salary e Max Salary estão aqui. Então, nas colunas que têm o mesmo nome, aqui o Oracle vai renomear, né? Então, Job ID e Job ID underline 1. Então, é basicamente assim que ele faz a junção. Como é que ele faz a junção? Sabendo que essa coluna é igual a essa. Então, ele vai fazer essa associação e vai trazer esses resultados. E para eu reescrever essa minha query aqui na sintaxe Oracle, eu vou utilizar então hr_employees, hr_jobs, que é isso aqui, e depois, em vez de utilizar um, eu vou utilizar aqui na cláusula where essa condição de junção. O resultado retornado vai ser exatamente o mesmo que o retornado por essa query. E o próximo ponto aqui é o assunto do join com três tabelas. Por exemplo, vamos pegar aqui as consultas dessas três tabelas. Vamos executar aqui a primeira. Vou marcar ela aqui com o PIN, selecionar a segunda e a terceira. Então, quando nós analisamos essas tabelas, a empregados, ela possui uma associação com o Job ID, que foi o que a gente verificou nas últimas consultas, mas ele também tem uma associação de cada linha com um departamento, porque cada empregado ele participa, ele faz parte de um departamento. Então, aqui, além de Job ID, que faz referência à nossa tabela Jobs, nós também temos o Department ID, que faz uma associação com o nosso Department ID da tabela Departamentos. Nesse exemplo, então, por exemplo, o Steven e Nina, eles fazem aqui a associação com o Departamento 90,
O departamento 90, quando nós verificamos aqui nesse resultado da consulta de departments, é o nosso executivo. Então, nós podemos fazer sim uma associação dos empregados com seus trabalhos e também com os seus departamentos. E como que nós fazemos isso? Através do join de três tabelas. Então, inicialmente, a sintaxe ela é bem parecida com o join com uma tabela só. Então, nós temos aqui as colunas que eu quero buscar. Quero aqui a primeira tabela, employees, dou um apelido E, depois departments, um apelido D. Em seguida, eu faço aqui a condição de junção. Nesse caso, a minha tabela employees, nós vemos que ela tem uma coluna department ID. Então, eu quero a department ID da minha tabela employees, precisa ser igual a department ID da minha tabela de departamentos, que está aqui. Então, essa associação precisa ser verdadeira para essa junção. E para fazer a junção da terceira tabela, após a condição de junção do primeiro join, nós vamos especificar o segundo join com a terceira tabela, nesse caso HR_jobs. E aí eu preciso colocar aqui uma condição de junção também. Então, nesse caso, job ID da minha tabela jobs, J, precisa ser igual ao job ID da minha tabela empregados. Então, eu fazendo isso, eu consigo fazer essa seleção. Notem que first name é uma coluna da minha tabela de empregados, está aqui. Department name é da minha tabela department. E job title é da minha tabela jobs. Então, eu estou pegando uma coluna de cada tabela e estou fazendo aqui essa associação. Aqui, como um exercício similar ao que nós fizemos no Join com duas tabelas, eu posso substituir o nome dessas colunas aqui por um asterisco para que ele retorne todas as colunas. E aí nós possamos ver aquela questão da junção. Então, até Department ID aqui são as colunas da minha tabela de Employees. Depois, nós temos as colunas de Department, que é a segunda tabela que eu estou realizando a junção. E depois vem a parte do Job ID, que já são colunas da minha tabela Jobs. Então, ele faz essa agregação. Então, você pode pensar o join como se você fosse colando uma tabela na outra e gerando uma tabela maior ali com mais colunas. Então, a junção faz isso aqui nesse cenário. E para eu reescrever isso na sintaxe Oracle, eu preciso colocar na cláusula from as três tabelas e depois na cláusula where as duas condições de junção. Então, nesse caso, from employees, departments e jobs. E aqui no final eu coloco na cláusula where as condições de junção. Então, a minha coluna job ID da tabela de empregados precisa ser igual a job ID da tabela de jobs. E depois, department ID da tabela empregados precisa ser igual a department ID da tabela department. E até então nós vínhamos fazendo joins utilizando condições de igualdade para fazer a associação entre as tabelas. E agora eu quero mostrar para vocês aqui o não equijoin, que seria onde você tem outras cláusulas, como o between, o diferente, maior que e menor que. Então, aqui dentro desse esquema, a tabela de jobs, ela possui colunas que vão falar aqui o salário mínimo para essa função e o salário máximo para essa função. Então, eu posso fazer uma comparação, por exemplo, entre o salário do meu empregado e o salário mínimo e salário máximo e estabelecer com isso uma condição de junção. Então, como que eu faria isso? Eu faço aqui, por exemplo, uma seleção do primeiro nome, do salário, e aí eu coloco aqui a faixa salarial. Então, aqui o que eu estou fazendo é uma concatenação de texto. Esses pipes duplos no Oracle, eles fazem a concatenação, ou seja, eles juntam o texto. Então, executando essa consulta, é esse o resultado que eu tenho. Eu tenho aqui a faixa salarial e o salário desses empregados. Então, o TJ aqui tem um salário de 2.100. Isso significa que ele fica numa faixa salarial de 2008, que é o min salary, que ele fez a consulta na tabela, e max salary. E como que funciona aqui a condição de junção? Na cláusula from, idêntico ao join anterior, você vai colocar aqui a primeira tabela, join a segunda tabela, porém na condição de junção você vai colocar algo que não seja uma igualdade. Então, nesse caso, eu quero
juntar essas duas tabelas em cenários onde salário fique entre o salário mínimo e o salário máximo apontado aqui na minha tabela de jobs. Então, isso daqui é um não equijoin. Você vai poder encontrar diversos cenários desse não equijoin em tabelas como quando você quer fazer ali a faixa de preço de produtos, como períodos de promoção de vendas. Então, existem cenários que utilizam esse tipo de join. A sintaxe Oracle para esse tipo de join vai alterar apenas aqui a cláusula where, né? Então, nós temos aqui no from as duas tabelas, e na cláusula where nós colocamos salário entre o salário mínimo e o salário máximo. Vai retornar exatamente aqui o mesmo resultado. E nós temos um tipo de join chamado outer join, que ele vai estender o resultado de um join simples. Ele vai retornar aqui todas as linhas que satisfazem a condição de junção e também vai retornar algumas ou todas as linhas de uma tabela para as quais nenhuma linha da outra vai satisfazer essa condição de junção. Existem aqui três tipos de outer join, que um é o left outer join, o right outer join e o full outer join. Nós vamos entrar aqui no detalhe de cada um. Então, o left outer join ele vai retornar todas as linhas da tabela da esquerda e as correspondentes da tabela à direita. Quando não houver essa correspondência, o resultado será nulo nas colunas da tabela da direita. Então, vamos fazer um teste aqui no laboratório e eu já mostrarei a sintaxe. Aqui dentro desse cenário, nós temos para esse esquema HR uma tabela chamada Job History. E se eu fizer uma seleção aqui, eu tenho alguns Employee IDs aqui cadastrados. Esses Employee IDs aqui, eles não representam todos os empregados que existem na minha tabela de empregados. Então, existem empregados que existem na minha tabela de empregados e que não existem nessa tabela HR Job History. Então, nessa consulta aqui, eu quero trazer o primeiro nome, a data de início, que é start date, a data de fim, end date, e o job ID da minha tabela employees, quando eu faço um left outer join com a job history, eu faço aqui uma condição de junção, onde employee ID da minha tabela empregados é igual a employee ID da minha tabela job history. Quando eu executo isso, nós vamos verificar que apenas alguns funcionários trouxeram todos os dados, enquanto que outros não, tá? Então, nesse cenário aqui, eu vou adicionar essa coluna e.employeeID aqui dentro dessa consulta e vamos reexecutar ela. Vou colocar um PIN aqui e vou executar agora essa consulta da Job History. Então, notem que os dados que retornaram dados aqui foram os mesmos que possuem uma correspondência na minha tabela Job History. E aqueles outros dados que não possuem a correspondência, eles foram trazidos como nulo. Isso acontece devido ao left outer join. Então, ele vai trazer todos os dados da tabela Employees, mesmo que não haja uma correspondência na tabela Job History. Então, aqui, ele vai colocar os dados da Employees e vai colocar valores nulos para Job History, onde não existe essa correspondência. E na sintaxe Oracle, existe uma particularidade quando nós falamos de left join e right join, que são os outer join. Nós temos aqui uma sintaxe que trará o nome das colunas, from, as duas tabelas, e na nossa cláusula where, nós vamos especificar a condição de junção. Só que nela, nós vamos colocar aqui um símbolo de mais dentro dos dados que são opcionais, ou seja, aqueles que serão marcados como nulos caso não haja correspondência na outra tabela. Então, para o left outer join, você especifica aqui esse sinal de positivo do lado direito. Quando é um right outer join, esse sinal de positivo vai ficar do lado esquerdo. Outra particularidade aqui é que você não precisa especificar left outer join. Se você especificar aqui apenas left join na sintaxe ANSI, ele também executará sem maiores problemas e trará o mesmo resultado também. Em seguida, nós temos o right outer join, que ele vai retornar todas as linhas da tabela à direita e as correspondentes da tabela à esquerda.
E aí, quando não houver essa correspondência, o resultado é nulo agora na esquerda. Então, é basicamente a mesma coisa que o left outer join, só que aqui eu estou invertendo a ordem dessas tabelas, tá? O resultado é exatamente o mesmo caso você inverta esses resultados. Esse exemplo aqui envolve a nossa tabela de departamentos. Então, aqui na primeira consulta, nós vamos selecionar o primeiro nome do funcionário, o nome do departamento, Employees, Right Outer Join de departamentos, e temos aqui a condição de junção, Department ID igual Department ID. Nessa consulta, ele vai retornar todos os departamentos, mesmo que não haja correspondência com empregados. Então, executando essa consulta, eu verifico aqui vários departamentos que possuem pessoas associadas e descendo ao fim dessa tabela, eu verifico que existem vários nomes de empregados com nulo. Isso aqui acontece porque esses departamentos não estão associados a nenhum empregado na tabela Employees. E aqui, assim como no left outer join, especificar a palavra outer é opcional. Eu posso executar apenas right join, que automaticamente esse resultado será retornado da mesma forma. A sintaxe Oracle vai especificar o nome das tabelas aqui separado por vírgulas na cláusula from, e como se trata de um right outer join, esse símbolo de mais vai ficar do lado esquerdo dessa query. É sempre o contrário. Right outer join, símbolo de positivo no lado esquerdo, left outer join, o símbolo de positivo vai para o lado direito. Executando aqui, a mesma quantidade de linhas é retornadas e o mesmo resultado. E por fim, nós temos o Full Outer Join, que basicamente é a combinação entre Left Outer Join e Right Outer Join. Ele fará o retorno de todas as linhas quando existir a correspondência e quando não, o resultado é nulo, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Então, por exemplo, eu posso fazer aqui uma seleção do primeiro nome e do nome do departamento, da tabela Empregados, Full Outer Join Departamentos, onde o Department ID de empregados é igual ao Department ID de departamentos. Executando isso aqui, eu posso verificar, né, que é feito um join. Nesse caso, não existe nenhum empregado que não tenha um departamento associado, porém existem departamentos que não estão associados com alguns empregados. Então, nesse caso, nós não verificamos aqui um nulo no lado direito, mas nós verificamos apenas no lado esquerdo. Esse daqui é um exemplo onde não existe uma não correspondência ali de empregados na departamentos. E assim como nas demais sintaxes, eu posso ou não especificar aqui o outer, né? Então ele vai executar da mesma forma. E aqui chegamos então ao final do conteúdo referente à Masterclass, porém você agora precisa fazer o projeto final. O projeto final, ele consiste em uma situação que eu vou colocar você, e você vai passar a responder as questões com base no SQL. Já são análises que envolvem mais tabelas e é o mínimo que se espera de um analista de dados, que você consiga pegar esses dados de diversas tabelas, consiga interpretar o que está sendo pedido e replicar isso em comandos SQL. Aqui o nível já está mais elevado do que aquele que nós vínhamos fazendo, até pelo envolvimento de mais tabelas nessas consultas. Então, vamos ao projeto. Aqui você tem um contexto onde você está no papel de um analista de dados que é contratado por uma empresa de varejo para analisar as suas vendas, produtos e clientes. Essa empresa possui um banco de dados com 4 tabelas principais, uma para produtos, uma para clientes, outra para vendas e uma para faixas de preço. A sua tarefa é realizar diversas análises para entender melhor o desempenho dos produtos, o comportamento dos clientes e identificar ali padrões nessas vendas. Elabora então as consultas SQL solicitadas para cada caso. E aqui eu deixei 10 questões que vocês precisam resolver com base nesse contexto. Lembrando que, juntamente com esse PDF, todo o material de apoio dessa aula, você terá um arquivo SQL chamado Dados Projeto Prático, que é onde estarão ali os dados para a criação das tabelas necessárias e da inserção de dados para esses exercícios. E aqui vocês também têm esse arquivo de respostas projeto final, e eu sugiro que vocês acessem ele apenas realmente quando vocês tentarem realizar pelo menos
essas questões, porque, como eu disse, não é copiando um código pronto que vocês vão desenvolver o SQL. Vocês precisam tentar resolver e só então sim validar essas respostas. Diferente das outras aulas, como nós não teremos uma próxima aula, a resolução será feita logo em seguida. Então, nesse momento, você pausa o vídeo e na sequência eu já estarei resolvendo essas questões com você. E agora nós vamos analisar essas tabelas envolvidas nessas operações aqui. Então, aqui na minha tabela clientes, eu tenho um ID de cliente, um nome e um e-mail. Tenho aqui as faixas de preço, que tem um ID, uma descrição, o preço mínimo e preço máximo de cada faixa. Temos aqui os produtos, então temos um produto ID, o nome e o preço. E na tabela vendas, nós temos um ID de venda, o ID de produto, que se relaciona com esse produto aqui. Nós temos também um cliente ID, que se relaciona com esse ID de cliente aqui. E nós temos a data da venda e a quantidade vendida. Então, agora conhecendo essa estrutura, vamos realizar a resolução de cada uma dessas questões. Então, a questão 1 pede qual foi o faturamento total para cada ano. Então, vamos iniciar aqui esse pensamento, né, de como que se dará essa curva. Inicialmente, eu tenho lá dentro da minha tabela vendas uma coluna que tem a data onde essas vendas foram realizadas, e eu tenho aqui a quantidade que foi vendida. Já na minha tabela de produtos, eu tenho o preço. E quando eu falo de faturamento, eu quero saber a quantidade vezes o preço daqueles produtos vendidos dentro daquele período. Então, nesse momento, como eu sei que eu quero um período de ano, eu vou fazer a extração de ano dessa data de venda e depois eu quero fazer a soma desse preço vezes a quantidade. Então, aqui eu estou utilizando uma função de agregação e, consequentemente, eu preciso estar utilizando um group by pelas demais colunas antes dela. Então, aqui eu vou pegar esse extract de year da minha data venda e vou colocar como um group by. E aqui, como são dados que são relacionados, né, entre duas tabelas, como preço e quantidade, por exemplo, preço vem da minha tabela produto e quantidade da minha tabela vendas, eu preciso fazer um join. Então, eu vou fazer aqui from vendas join produtos, onde o meu produto ID de vendas é igual ao produto ID de produto. E aqui eu vou colocar um order by 1, desk, tá, para que ele seja decrescente no campo de ano. Então, executando isso aqui, eu tenho aqui os anos e aqui eu tenho o faturamento. Apareceu aqui em cima faturamento porque eu coloquei esse alias de coluna aqui. Então, sempre utilizem esse alias para dar esse acabamento melhor aqui no resultado. Questão 2. Qual foi a quantidade de produtos vendidos por cliente no ano de 2023? E aqui, por mais que seja citado produto, nós estamos falando de quantidade, que é um dado que está na minha tabela de vendas. Então, eu quero fazer aqui, trazer dados de cliente e de vendas. Então, ainda continua sendo um join de duas tabelas. Então, o que eu quero aqui é o nome do cliente, para que eu saiba qual é o cliente, e eu quero saber uma soma das quantidades vendidas. Então, quantidade é uma coluna da minha tabela vendas, e na minha tabela clientes eu tenho nome. Nome, dentro dessa consulta, eu estou renomeando como cliente. Em seguida, eu faço o join de vendas e clientes, onde a condição de junção é a minha coluna cliente ID de vendas igual a cliente ID de clientes. E aqui eu preciso fazer um extract nowhere, porque a questão ela me pede no ano de 2023. Então, para isso, eu faço uma extração do ano de data venda, onde esse valor extraído seja igual a 2023. Vou agrupar aqui por nome, porque soma é uma função de agregação, e depois vou fazer um order by 2desk, porque para mim eu quero saber os clientes que mais tiveram quantidade vendida. Executando essa consulta, então, inicialmente aqui eu tenho Rafael Novaes e ele vai descendo aqui Danilo, Ágata e assim por diante. E aqui na resolução da nossa 2, existe uma observação. Isso daqui já começa a entrar numa parte que não é técnica, é uma questão de interpretação. Quando se fala de quantidade vendida, é a quantidade de produtos vendida e não a quantidade de vendas.
Então, se você fez um count aqui na tabela de vendas, por exemplo, para verificar quantos registros tem para cada cliente, não é isso que está sendo pedido. Quantidade vendida é a quantidade de produtos vendidos. Questão 3. Liste os 10 produtos mais vendidos em todo o período, juntamente com o seu volume de vendas. Aqui entra mais uma vez a questão de interpretação. Se você não sabe o que é volume de vendas, você precisa pesquisar primeiro o que é tal volume de vendas e então buscar esse dado. Então, o volume de vendas aqui, eu coloquei na observação, é a quantidade total de produtos ou serviços comercializados por uma empresa em um período específico. Então, nada mais é do que a mesma coisa que eu pedi acima, quantidade de produtos vendidos, só que aqui eu trouxe um termo técnico dessa área de vendas. Então, você precisa conhecer também algumas nuances de cada setor, de cada negócio, para que você consiga traduzir essa linguagem não técnica na linguagem SQL. Então, entender esses termos também faz parte da tarefa do analista de dados. Então, aqui, basicamente, né, nós temos o join entre as tabelas de vendas e produtos. Eu quero aqui o nome como produto, né, a tabela produto possui uma coluna nome. Eu quero fazer a soma da quantidade da minha tabela vendas, que aqui é o nosso volume de vendas. Então, fazendo esse join, nós temos aqui que fazer um agrupamento por nome, pois estamos utilizando uma função de agregação. Vamos ordenar por 2 de maneira decrescente. E como eu quero saber os que mais venderam, os 10 que mais venderam, eu preciso fazer um corte nesses 10 apenas. Então eu faço um fetch first 10 rows only. Executando isso, ele vai me retornar aqui uma lista desses 10 produtos. São nomes gerados randomicamente, então eles não representam nomes de produtos reais. Mas aqui é um exercício para vocês testarem essa lógica de gerar esses relatórios. Número 4. Quais foram os 5 clientes que trouxeram mais faturamento no ano de 2022? Então, aqui nós já começamos a envolver mais tabelas, né? Nesse caso, nós precisamos de dados de 3 tabelas. Eu preciso do nome do cliente, da minha tabela cliente, eu preciso da quantidade vendida, que está dentro da tabela vendas, e eu preciso do preço do produto para saber esse faturamento. Então, vamos à resolução. Então, aqui o meu select vai trazer o nome do cliente. Então, eu utilizo aqui c.nome, porque nome é uma coluna que existe aqui tanto para clientes quanto para produto. Então, eu tenho nome de cliente e nome de produto. Eu preciso utilizar dessa nomenclatura para mostrar aqui para o SQL qual é a coluna que eu quero referenciar. Então, c.nome, as cliente, e aqui eu faço o faturamento, que nada mais é que a soma da multiplicação de preço vezes quantidade. Faço o meu primeiro join, from vendas, join clientes, com a condição de junção na coluna cliente ID, e depois faço o próximo join com a tabela produtos, onde a condição de junção será a condição de igualdade entre a coluna produto ID da tabela vendas e a da tabela produtos. Como aqui a questão ela me pede o faturamento de 2022, eu preciso realizar a extração do ano da minha data venda, sendo igual a 2022. Vou fazer o agrupamento por cliente, devido à minha função de agregação. Vou ordenar por 2, que é essa coluna de faturamento, de maneira decrescente, então começa do maior para menor. E como eu quero top 5, eu vou fazer aqui um fetch first, 5 linhas apenas. Executando isso aqui, eu tenho esse ranking aqui de clientes. Número 5. Identifique quantas vendas foram feitas para cada faixa de preço em cada ano. Aqui nós também temos a utilização de 3 tabelas. Nós vamos precisar de dados de vendas, nós vamos precisar do dado de produto para saber o preço, e eu também preciso saber a faixa de preço. Então aqui nós vamos utilizar um non-equijoin para comparar o preço do produto com a faixa de preço na qual ele se encaixa. E aí com isso fazer a comparação com a quantidade de vendas durante o ano. Então, aqui a consulta ficaria uma extração do ano, porque eu quero esses dados por ano da minha data de venda. Quero também a descrição. A descrição é uma coluna que fica dentro de faixa de preço, que é o nome dessa faixa de preço, basicamente. Eu vou identificá-la dessa forma.
E depois vou fazer uma contagem, porque eu quero saber, para cada faixa de preço, quantas vendas foram feitas. Então, a nossa condição de junção fica como? Eu vou inicialmente fazer o join de vendas e produtos, que é um equijoin, comparando a coluna produto ID de vendas com produto ID de produtos. E uma vez feita essa junção, a minha coluna de preço está disponível. Então, eu consigo fazer aqui um join com faixas de preço. E a condição de junção aqui é onde o preço fique entre o preço mínimo e o preço máximo dessa faixa de preço, que são colunas que existem aqui. Com isso, eu faço um group by pelas primeiras colunas. Agora eu faço um group by de duas colunas, ano e faixa de preço. Eles são um grupo. E depois eu faço essa contagem, né? Então eu vou fazer uma ordenação inicialmente pelo ano, de maneira decrescente, e depois pela faixa de preço. Então, executando isso, eu consigo retirar esses dados. Então, para 2024, da faixa de preço de 0 a 250, foram 6 vendas. Para 2024, de 251 a 500, 5. E assim sucessivamente. Então, basicamente é assim que você consegue extrair esse dado aqui, utilizando um equijoin e um não equijoin. Número 6. Qual é a média do preço dos produtos vendidos por ano? Então, aqui, como eu quero um dado por ano, eu vou fazer a extração do ano a partir da data da venda e vou querer aqui a média do preço. Em seguida, eu faço uma junção de vendas e produtos com a condição que nós já vimos e faço aqui um group by extraindo o ano dessa data de venda, que é a nossa primeira coluna aqui. Depois vou fazer um order by 1 decrescente para que venha do ano mais recente para o mais antigo. Então, executando isso, nós temos esse resultado aqui. Então, a média do preço dos produtos para 2024, por exemplo, é 631. Então, de todos os produtos vendidos, ele pegou e fez uma média e foi esse o valor encontrado. Para 2023, foi 523, e assim sucessivamente. Notem que aqui talvez essa exibição não seja mais legal devido a essa quantia de algarismos, né, após a vírgula. Então, o que eu posso fazer aqui é utilizar uma função de arredondamento. Então, eu passo aqui esse valor, que retorna esses valores numéricos, dentro de uma função chamada round. Ela tem um argumento, que é o valor, e depois vírgula, e quantas casas decimais eu quero ter aqui. Então, posso executar isso e arredondar esses valores. Número 7. Existe algum produto que nunca foi vendido? Traga o nome e o preço dos produtos. Para que eu consiga resolver essa questão, eu preciso utilizar dos nossos outer join. Aqui pode ser tanto left quanto right. Vou mostrar aqui o right, aí depois eu mostro como que ficaria o left. Então, inicialmente, eu quero o nome do produto e o preço daqueles que nunca foram vendidos. Então, são esses dados que eu vou trazer de produto. E o que eu vou fazer é um join entre vendas e produtos. Mas aqui eu quero trazer todos aqueles produtos que não têm vendas. Então, quando não existe uma associação, ele vai preencher com nulo aqui. Então, como ele preenche as colunas da minha tabela vendas com nulo, na condição aqui do where, eu vou colocar que produto ID da tabela vendas seja nulo. Isso vai indicar que aquele produto nunca foi vendido. Então, quando eu executo essa consulta, os produtos que nunca foram vendidos foram esses dois, Itaque e Expedita. Para eu reescrever essa mesma consulta aqui utilizando left, outer join, vou substituir aqui por left, copio produtos para esse lado e vendas eu jogo para o outro lado. Executando, eu vou ter o mesmo retorno. Então, o right join e o left join vão trazer o mesmo resultado quando você faz essa alteração dessa ordem das tabelas. Número 8. Existem clientes que realizaram apenas uma compra? Se sim, traga o nome e e-mail dos mesmos. Então, nesse caso, nós vamos realizar aqui a seleção do nome do nosso cliente e também o seu e-mail. E nesse caso, eu vou trazer aqui uma coluna com uma contagem, que é o número de compras que ele efetuou. A junção é feita entre vendas e clientes, com aquela condição que nós já vimos. O agrupamento aqui é feito por nome e e-mail. E na sequência, eu vou fazer aqui uma cláusula having count
igual a 1. Ou seja, essa minha filtragem pela cláusula having vai acontecer após o agrupamento. Então, quando eu executo essa consulta, eu tenho aqui Stephanie Pires como um cliente que fez apenas uma compra. Eu posso também retirar essa minha coluna de contagem e fazer essa execução. Então, ele não vai me trazer essa coluna adicional aqui, e ele vai dar o mesmo resultado. Número 9, retorne o número de vendas realizadas por mês dos anos 2022 a 2024. Então, para esse cenário, eu quero a quantidade de vendas por mês por ano. Então, eu preciso realizar a extração de ano de data venda e também o mês de data venda e fazer aqui uma contagem de quantas vendas foram feitas. Vou para aqui esse alias e nós podemos fazer essa consulta utilizando apenas a tabela vendas, porque data venda está ali e eu quero realizar uma contagem em cima dessa minha tabela. Como eu quero o ano entre 2022 e 2024, eu faço aqui a extração de ano de data venda e faço um between desse valor extraído 2022 and 2024. E depois faço aqui o agrupamento pelas minhas duas colunas. Então eu preciso repetir aqui a expressão de extract de ambas. E depois faço uma ordenação, primeiramente pelo ano, de maneira decrescente, e depois do mês, de maneira decrescente. Então, aqui, essa execução será feita dessa forma. Lembrando que aqui ele vai trazer apenas os meses nos quais alguma venda ocorreu. Caso não tenha sido feita alguma venda em algum mês, ele não trará aqui. E o número 10, identifique os 20 produtos que mais trouxeram faturamento para a empresa no ano de 2023. Então, aqui eu quero o nome do produto e o seu faturamento. Faturamento a gente já viu que é preço vezes quantidade, e vou fazer a soma desse faturamento todo. Vou fazer o join de vendas e produtos. Na cláusula where eu quero extrair da data venda apenas o ano e compará-lo com o valor de 2023. Vou agrupar aqui pelo nome do produto e depois faço uma ordenação pelo número 2, que é o faturamento, de maneira decrescente. Então, o maior vai ficar em cima e vai decrescendo. E como quero o top 20 nesse caso, os 20 que trouxeram mais faturamento, eu vou utilizar aqui um Fetch First 20 Rows Only. Então, executando isso, eu vou ter esse ranking aqui desses produtos. E esse foi o nosso projeto final, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Essa daqui é realmente uma aplicação do mundo real, aplicado em SQL, e é importante vocês estarem cientes de que para que vocês consigam analisar os dados, vocês também precisam entender um pouquinho do contexto nos quais eles estão inseridos e conhecerem alguns termos. Então, nesse caso de uma área comercial, como nós vimos aqui, você precisa entender o que é o faturamento, você precisa entender o que é o volume de vendas. Então, são termos específicos dessa área que fogem, inclusive, da área de tecnologia, mas que você precisa compreender para que você consiga fazer uma análise desses dados de maneira efetiva. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo abordado aqui. Realmente é a mão na massa que vai levar vocês a um nível mais elevado desse conhecimento de SQL. E foi um prazer estar aqui com vocês durante essas 3 aulas. E agora eu deixo vocês com o Guilherme. Até mais. Eu espero sinceramente que esse conteúdo esteja sendo importante para você. Eu quero que essa série de vídeos seja transformadora para a sua carreira profissional e que você consiga atingir seus objetivos na área de tecnologia e com a linguagem SQL. Porém, infelizmente, o nosso tempo aqui é limitado e aqui a gente não vai conseguir passar nem 5% do que a gente realmente gostaria de passar sobre banco de dados Oracle, sobre a linguagem SQL, do que acontece de fato numa certificação e dentro das empresas. Agora, para aquelas pessoas que realmente estão comprometidas para ter um futuro profissional realmente promissor, para acelerar sua carreira, para tirar uma certificação, nós temos um programa que a gente consegue dar continuidade dos 95% restantes do que a gente mostrou aqui nessa aula, para você continuar estudando SQL todas as semanas, quem sabe tirar uma certificação e ser um profissional disputado dentro da área de tecnologia. Mas antes de explicar como que funciona, de fato, o nosso bootcamp, eu quero te falar o que não funciona tão bem. Primeiro, apostar o seu sucesso profissional só nas faculdades. Muito cuidado. A faculdade ela é muito boa, ela vai te dar uma bela introdução, eu recomendo, mas só apostar todas as suas fichas numa faculdade não é o que vai te levar para o próximo nível. Então, muito cuidado. A faculdade, eu costumo dizer que é um conteúdo complementar ao que a gente apresenta aqui. Você precisa, além da faculdade, além daqueles conceitos, você precisa de prática, de mão na massa, tá? Então, muito cuidado em realmente apostar seu sucesso profissional somente
no que você aprende na faculdade. Apostar seu sucesso em treinamentos tradicionais. Muitos treinamentos são muito teóricos, muito slide, e muitas vezes não te prepara para uma certificação, não te prepara para a prática e para o mundo real. E estudar para certificações de forma errada. Muitas pessoas muitas vezes querem buscar atalhos, querem muitas vezes estudar para uma certificação simplesmente decorando os simulados da prova. A gente não recomenda isso, a gente recomenda que você teste, coloque a mão na massa. E até para estudar os simulados tem um jeito certo de estudar, que é pegando cada tópico do simulado e testando na prática para você chegar às respostas corretas, tá? E por que que o Bootcamp Oracle SQL é mais eficiente? Porque ele te dá aquela base da arquitetura do Oracle. Então, antes de você começar a estudar o SQL na prática, você vai entender a arquitetura do banco de dados para entender o que acontece e não enxergar o banco de dados Oracle como uma caixa preta. Segundo, tudo que a gente fala é baseado na documentação oficial da Oracle, então a gente sempre coloca os links como referência para você também beber direto da fonte. Terceiro, a prática. É um dos pilares fundamentais aqui para a gente. A gente não abre mão, a gente acredita que se você viu só a teoria, não quer dizer que você está pronto, você realmente tem que praticar. E quarto, as certificações. Com as certificações, de fato, tem pessoas que sabem fazer, mas saber fazer e ter uma certificação com certeza vai te colocar como sendo um profissional ultra disputado pelas empresas e aqueles profissionais com os melhores salários e atendendo os melhores projetos e os melhores clientes, tá? Então, ter uma certificação também é fundamental para você concluir aquele ciclo de realmente se posicionar como uma referência sobre aquele assunto. E dentro do Bootcamp Oracle SQL, você vai ter um melhor desempenho, você vai conseguir estudar menos, porque você vai ter uma metodologia mais eficiente, você vai conseguir ser aprovado na certificação OCA SQL mais rápido. E dentro desse Bootcamp, você vai ver como que é possível estudar os assuntos que realmente importam, com o foco necessário, com conteúdo estruturado, com metodologia. Como é possível lembrar a maior parte do conteúdo? Por quê? Se você está praticando, cara, você vai ver que você vai ver uma questão e vai falar assim, cara, eu já testei isso aqui. Então a gente consegue, inclusive, ter técnicas para poder te ajudar a lembrar a maior parte do conteúdo e como ter a possibilidade de ser aprovado mais rápido que a maioria das pessoas que estudam. Por quê? É uma metodologia eficiente de teoria, prática e também revisão dos simulados na prática com simulação do mundo real. Isso te traz uma possibilidade muito maior do que simplesmente estudar apoiando num pilar, só na teoria, ou só no simulado, ou só na prática, sem entender o conceito. Então é muito importante você realmente ter essa possibilidade de ser aprovado mais rápido que a maioria das pessoas que estudam. E temos diversos casos de pessoas que estão sendo aprovadas na certificação, seja 071 ou seja 082, que também cai muito conteúdo de SQL, como o Ronaldo Severo, o Uriel Henrique, o Carlos Silva, o Wagner Roberto, o Jesus, o Rafael Strabelli, o Carlos Renato, entre outros. E agora, nós temos aqui basicamente três tipos de pessoas que a gente pode ajudar e com certeza você é uma delas. Pode ser que você não trabalhe na área de tecnologia, está buscando sua primeira oportunidade, está começando agora. Esse bootcamp é para você ter acesso às maiores oportunidades do mercado. Existem milhares de vagas hoje que pedem a linguagem SQL. Se você está buscando a primeira vaga, esse bootcamp é muito importante para você, é o ideal para você. Você que trabalha na área de tecnologia, mas não trabalha na linguagem SQL, muitas vezes você está numa área lá, no helpdesk, no suporte, limpando o cabo. Cara, você quer ir para uma área nobre, uma área de reconhecimento. Com certeza, a linguagem SQL pode te possibilitar isso, trabalhar com banco de dados e com a área de dados também, tá? Você que já trabalha com SQL e não tem uma certificação, cara, você está deixando muito dinheiro na mesa. Você poderia estar muito melhor se você realmente tirar uma certificação para ser um profissional de muito destaque e se posicionar como um cara especialista sobre aquele assunto. Beleza? Então, se você está desses três casos, a gente consegue te ajudar bastante. Fique aqui até o final desse vídeo que a gente vai ter algo bem especial para você. E no Bootcamp Oracle SQL, nós temos aula 100% online, área de membros exclusiva, materiais complementares e suporte para dúvidas. Então, a gente consegue te ajudar bastante, de fato, um material específico para você ter muita prática e muita mão na massa. E lá dentro desse bootcamp, você vai ter os fundamentos de banco de dados. Então, muitas vezes você está com aquele conteúdo ali, às vezes não entendendo direito o que é um banco de dados, está lá no início, ou não entendeu o que foi falado na faculdade, a gente consegue te dar esse fundamento de forma muito mais profunda e mais prática. A arquitetura do banco de dados Oracle, para você não enxergar o Oracle como uma caixa preta, você tem que entender como que a sua consulta vai rodar dentro de um banco de dados, como que um delete funciona, como que um rollback funciona para que você não enxergue o banco como uma caixa preta. E depois a gente pega cada tópico da certificação, o Z071 da linguagem SQL, e traz para você uma videoaula prática para cada tópico da prova. E aí, dentro do Bootcamp SQL, você vai ter mais de 80 aulas práticas, 3 treinamentos Oracle, revisão dos simulados em vídeo, com quem já passou na prova, pegando cada questão do simulado, mais de 150 questões, abrindo o laboratório e te provando por que está certo e por que está errado. E com um laboratório prático ou com a documentação oficial da Oracle. E aí você deve estar pensando, né? Quanto que custa esse bootcamp? Deve custar uma nota para trazer
essa quantidade de práticas, revisão de simulados, coisas que normalmente treinamentos tradicionais não te trazem, né? Mas eu vou te falar que caro, muitas vezes é você estar fora do mercado, caro, muitas vezes é você não ter uma certificação, caro, muitas vezes é você não ser promovido durante muitos anos, tá? Então, investir em conhecimento, eu acredito que é o melhor investimento que você pode fazer, o que vai trazer o maior retorno, que é investir em você. E a gente vai te mostrar exatamente o que o mercado tradicional não traz para você, que é prática, é mão na massa e simulação do mundo real. E hoje você vai ver alguns treinamentos aí, até treinamentos da Oracle, que te preparam para certificações nessa faixa de R$ 25.000 aí por usuário, por um treinamento anual, tá? Você vai ver faculdades hoje, por exemplo, que ensinam um banco de dados Oracle com R$ 900 de mensalidade, até mais do que isso, até mais de R$ 1.000 por mês, que muitos estudantes de tecnologia fazem esse investimento, muitas vezes, para não estar 100% pronto para o mercado, para não estar pronto para uma certificação, para não estar pronto aí com mais de 80 projetos práticos, tá? E a gente vai te mostrar dentro desse bootcamp exatamente o que as faculdades não te mostram. Até a gente tem visto, né, diversas matérias que Google, Apple e IBM não exigem nem diplomas universitários. Por quê? Só a faculdade não te prepara para o mercado. A gente vai mais a fundo para realmente te preparar para o que o mercado precisa na prática. E aí você deve estar pensando, quanto que custa esse bootcamp, né? Hoje, esse nosso bootcamp, para você que está participando aqui da nossa Masterclass Oracle SQL do zero, ele está saindo por apenas R$ 997 à vista ou 12 vezes de 105. Apenas R$ 105 por mês, um valor muito inferior do que muita faculdade para te trazer o nível de preparação para que você consiga tirar uma certificação, estar pronto para o que o mercado precisa, talvez até mudar de área para uma área mais relevante para você conseguir atingir seus objetivos dentro da área de tecnologia. Então, você pode estar com um ano de acesso a todo esse material por apenas 12 vezes de 105. Isso, pessoal, dá menos do que R$ 4 por dia. Se você acha que R$ 4 por dia é caro, cara, isso aqui é um valor menor do que o que você gasta na padaria todo dia de manhã, tá? Se você acha que 105 por mês ou menos de R$ 4 por dia é caro para você conseguir tirar uma certificação, conseguir aquela vaga que você sempre sonhou, ou estar preparado para conseguir mudar para uma área mais relevante, a gente não vive no mesmo mundo, tá? Então, é realmente algo muito acessível que vai te ajudar a te dar um passo, uma aceleração dentro da área de tecnologia. E vou te falar, tem várias pessoas conseguindo tirar certificação em menos de 30 dias, tem gente conseguindo vagas em menos de 30 dias, gente sendo promovidos a cada 6 meses. Então, esse programa realmente traz uma aceleração incrível para a sua carreira profissional. Beleza? E aí, nós ainda te damos uma garantia incondicional de 7 dias. Se dentro dos 7 dias você não se identificar, não gostar, você pode solicitar o seu reembolso, que a gente devolve 100% do seu dinheiro. Lá dentro da plataforma da Hotmart, você pode solicitar o seu reembolso, ou você pode mandar um e-mail para contato@dblcm.com, que a gente reembolsa 100% do valor que foi pago. Beleza? Então, entre agora no grupo VIP do WhatsApp, porque lá a gente está colocando todos os links ali para você conseguir garantir a sua condição especial para estar dentro do Bootcamp Oracle SQL com essa condição especial por menos de R$ 4 por dia, beleza? Os links estão lá. Clica no link que está aqui abaixo desse vídeo e entre dentro do grupo do WhatsApp. E algumas dúvidas muito frequentes, né? A DBLC me ajuda no encaminhamento para o mercado de trabalho? Eu vou te falar que vagas é o que não faltam, mas sim, a gente sempre coloca vagas lá dentro da plataforma para os nossos alunos e também, se você for buscar no LinkedIn, você vai ver que existem milhares de vagas. O mais importante é você estar preparado para essas vagas, porque vaga é o que não falta e se precisar a gente consegue também indicar os nossos alunos. Estou travado no desafio 1. Cara, é exatamente por isso que você precisa de um suporte, que precisa continuar estudando. Se você está travado no desafio 1 e querer estudar sozinho, cara, aí você vai continuar travado. É por isso que você precisa de ajuda, tá? Então, se você realmente quer destravar, cara, sugiro que você dê continuidade e tenha o nosso suporte. Com a nossa equipe de suporte, com certeza você vai evoluir muito mais rápido do que sozinho. Não consegui assistir às aulas e estou sem tempo. Eu não acredito em falta de tempo, eu acredito em falta de prioridade. Se você não teve 1 hora por dia para poder assistir essas aulas, acredito que talvez esse assunto não seja prioridade para você. Se realmente você quer uma vaga na área de tecnologia, tirar uma certificação ou mudar de área, e se você não conseguiu assistir às aulas dentro desse programa agora, você vai ter uma flexibilidade, não só de assistir às aulas de uma semana correndo, tá? Mas você vai ter um ano de acesso a todo esse material. Então, se você não conseguiu assistir às aulas, é exatamente por isso que você precisa estar lá. Em quanto tempo eu posso tirar a certificação OCA SQL? Tem gente tirando em menos de 30 dias. Se você realmente quer acelerar, você precisa de uma metodologia e ter acesso ao material de pessoas realmente que já passaram construindo e falando exatamente como que é a melhor forma de estudos, como que cai na prova e como que você pode ter mais chances de ser aprovado.
É indicado para quem está começando na área de tecnologia, totalmente indicado. Às vezes você deve estar achando assim, vou estudar para me preparar mais para fazer o bootcamp. Cara, você vai perder tempo. Porque o bootcamp é exatamente para te preparar com teoria e prática e simulação do mundo real para você conseguir iniciar do jeito certo, do jeito rápido, dentro da área de tecnologia. Quantas horas tem um bootcamp Oracle SQL? Eu não costumo medir a qualidade de um programa com quantidade de horas. Às vezes o cara pode estar falando 200 horas, não está falando nada com nada. Ou 200 horas só de teoria e não ter aquela aplicação do dia a dia. Então, muito cuidado em estar muito preocupado com a quantidade de horas, tá? Mas eu posso te garantir que lá dentro desse bootcamp você tem mais de 80 horas de aulas práticas, com muita mão na massa. Mas o mais importante é, saindo dessas aulas práticas, você tem um material que realmente vai te preparar para as vagas no mercado. Tem certificado no curso? Sim. Depois que você terminar o bootcamp, você vai ter um certificado ali de participação. Pode ficar tranquilo que você vai conseguir emitir esse certificado para colocar no seu currículo e no seu LinkedIn. Quanto tempo de acesso ao curso pago? Você vai ter 1 ano de acesso, que é mais do que o suficiente para que você tenha resultado de conseguir sua vaga, de mudar de área, de estar preparado para as oportunidades do mercado e de tirar uma certificação. Se você tem interesse realmente em ter resultados em mais de 1 ano, esse programa não é para você. Recomendo que você realmente continue com métodos tradicionais e fique ali, às vezes, anos e anos só com a faculdade, porque o objetivo é realmente para pessoas que estejam comprometidas em ter resultado e que queiram trabalhar com tecnologia e ser um profissional disputado pelas empresas. Estou desempregado e sem dinheiro. Eu vou te falar que tem muitas pessoas que investem nos nossos programas que estavam há mais de 1 ano desempregado, tá? E eu acredito que é exatamente porque você está desempregado que você precisa se qualificar para você conseguir, de fato, conseguir uma vaga. Então, é muito importante que você tenha essa qualificação. Agora, se você realmente não tem R$ 4 por dia, cara, desejo melhoras aí na sua situação atual, porque realmente entendo que não seja o seu momento. Continue acompanhando os nossos conteúdos gratuitos, que a gente consegue te ajudar. Façam as práticas, fique ligado nos nossos programas, no nosso canal do YouTube, para que a gente consiga te ajudar com os nossos conteúdos gratuitos, enquanto você não tem a condição, de fato, de conseguir entrar nos nossos programas. É isso que eu queria trazer aqui para vocês, pessoal. Eu queria agradecer muito a todos vocês que participaram, de fato, dessa Masterclass Oracle SQL do zero. Foi um grande prazer estar com a nossa equipe aqui compartilhando tantos conteúdos práticos, conteúdos aplicáveis dentro de grandes empresas e também conteúdos que caem da prova de certificação para poder te preparar para o próximo nível. Agora, eu realmente quero estar com vocês que querem dar esse próximo passo dentro do nosso bootcamp completo, com todas as aulas lá, mais de 80 aulas práticas te esperando para te ajudar realmente a continuar esse plano de estudos, para te ajudar nesse próximo nível, beleza? Um grande abraço e eu te vejo do outro lado, dentro do Bootcamp Oracle SQL, com várias aulas práticas e simulação do mundo real. Grande abraço, te vejo lá.